Olá, eu sou a Rita, sou técnica de segurança no trabalho na CEPRI e hoje vamos falar de medidas de autoproteção. As medidas de autoproteção são uma componente fundamental da segurança contra incêndios em edifícios, mas lamentavelmente, nem todas as empresas as têm. As medidas de autoproteção têm alguns componentes, digamos assim. Trabalham na proteção do espaço, do edifício, do património das pessoas, ok? As medidas de autoproteção servem também para garantir que nos locais existem meios de segurança contra incêndios adequados e em prontidão para servir em caso de incêndio e, efetivamente, combater um incêndio na sua fase inicial, eventualmente até eliminá-lo logo, e pretendem também garantir a evacuação rápida e total do estabelecimento, no caso de uma emergência destas, de um incêndio ou até de uma inundação, de uma situação de catástrofe, digamos assim. As medidas de autoproteção consistem num documento que é elaborado por um técnico especializado para esse efeito e depois na sua efetiva implementação na empresa. Ou seja, não basta termos o documento guardado, eu tenho as medidas de autoproteção, eu paguei as taxas, eu tenho tudo direitinho, a Proteção Civil tem lá o meu processo e agora eu arrumei na gaveta. Não, isso não pode acontecer de todo, está bem? As medidas de autoproteção têm que ser efetivamente implementadas. A sua efetiva implementação passa não só pelas questões que falamos sobre manter os meios de segurança contra incêndios operacionais, ativos e em prontidão, não passa só também por garantir os caminhos de evacuação e a evacuação de todas as pessoas, mas por uma série de outras medidas que efetivamente, em conjunto, todas elas garantem estas duas premissas. Agora, a questão principal, todos os espaços têm obrigatoriedade de ter medidas de autoproteção? A resposta é não, mas efetivamente a grande maioria. Os únicos espaços que estão isentos de medidas de autoproteção são as habitações e neste caso estamos a falar especificamente dos apartamentos ou das moradias. Por exemplo, no caso de um edifício multi-habitacional, não é? Com vários apartamentos, os espaços comuns têm que ter também medidas de autoproteção. À parte disso, todos os outros recintos têm que ter medidas de autoproteção. As medidas de autoproteção precisam sempre de um responsável de segurança, o responsável máximo. Quem é que é responsável pelas medidas de autoproteção? Então, num determinado estabelecimento, será o seu proprietário se ele também for o gestor do estabelecimento. Se este estabelecimento estiver alugado a terceiros e a gestão do edifício for efetuada por eles, então esses serão os gestores do edifício e os responsáveis de segurança do edifício. Pronto, relativamente às medidas de autoproteção, até agora falamos muito da questão da proteção de pessoas e bens, mas isto tem também um lado legal, não é? Portanto, isto é uma obrigação legal, sempre que falamos para trás estávamos a falar, é obrigatório, mas sempre com a base legal, e a base legal depois leva-nos a outras questões, que é a inexistência de medidas de autoproteção pode efetivamente gerar coimas, está bem? Outra coisa importante tem a ver muito com os seguros. Uma empresa que tem um seguro para a sua atividade, caso tenha um incêndio nas instalações e não tenha medidas de autoproteção implementadas, o seguro pode não cobrir isso, não é? Porque a empresa não estaria a cumprir a lei. Está bem? Portanto, tudo isto pode acarretar custos elevados para os gestores e proprietários das empresas e dos estabelecimentos, e é importante também termos esta questão económica em mente quando pensamos nesta situação. Na elaboração das medidas de autoproteção, a CEPRI pode sempre ajudá-lo. Que documentos é que nós precisamos para efetivamente vos apresentar uma proposta comercial para umas medidas de autoproteção? A licença de utilização do estabelecimento é obrigatória. A caderneta predial do estabelecimento é outro documento obrigatório e o projeto de segurança contra incêndios aprovado pela Proteção Civil, preferencialmente em versão editável, se existir. Okay? Caso exista. Em edifícios mais antigos pode não existir. Se tiver estes 3 documentos, ou pelo menos 2, e estiver interessado em fazer as medidas de autoproteção e implementá-las na sua empresa e estabelecimento, pode sempre contactar a CEPRI através dos contactos para o efeito.